Então, bora falar da história dos cães, mas por um ângulo diferente. A gente vai voltar para uma época antes das raças, sabe? Antes da aparência ser o mais importante. Naquela época, o que definia um cão era o seu trabalho, a sua função, que era, assim, essencial para nossa sobrevivência. A pergunta central é essa aqui, né? O que era um cão antes de existirem as raças? Pensa só, um cachorro que não é um Golden Retriever, não é um Poodle, é só um cão. Um parceiro que o valor dele está totalmente no que ele faz, no que ele entrega. É essa mentalidade bem mais antiga que a gente vai começar a desvendar agora. Olha só, essa tabela aqui mostra a mudança de um jeito claríssimo. De um lado, o cão primitivo, sabe? Ele era definido pela função, pelo trabalho. O valor dele era o que ele podia fazer. Do outro lado, o cão moderno. Aí a história muda. Ele é definido pela aparência, pelo visual. O valor dele está em como ele se parece. Um era moldado pela necessidade, o outro por padrões. Bora entender como essa jornada da função para a forma começou. Então, vamos mergulhar nos primeiros trabalhos deles. E aqui não estamos falando de luxo, não. Era uma questão de sobrevivência mesmo, tanto para eles quanto para a gente. Foi nesse cenário, sabe, de necessidade pura, que a parceria entre humanos e cães realmente nasceu e se fortaleceu. Imagina só o cenário. Um acampamento, à noite, há milhares de anos. A escuridão trazia todo tipo de perigo, predador, outros grupos humanos. A segurança era, literalmente, uma questão de vida ou morte. E a solução para esse problemão, bem, ela já estava ali, convivendo com eles. E a resposta era essa aqui. A primeira grande função do cão foi muito provavelmente a de ser um sistema de alarme vivo. Pensa bem, com aquela audição, aquele olfato super aguçados, eles eram perfeitos para isso. Qualquer coisa diferente, eles avisavam. E esse trabalho, que parece simples, mas era vital, acabou selecionando naturalmente os cães mais atentos, mais territorialistas, mais protetores. Quase sem perceber, os humanos já estavam moldando o que viria a ser o cão de guarda. Ok, com a segurança um pouco mais garantida, qual era o próximo desafio? Comida, claro. Caçar era uma atividade super perigosa e nem sempre dava certo. Mas aí, os humanos perceberam que aqueles parceiros de quatro patas podiam mudar completamente o jogo. Eles podiam transformar a caça de força bruta numa verdadeira estratégia de cooperação. E o ponto-chave é exatamente esse. Os cães não eram só mais um músculo no time. Eles eram a parte estratégica. Eles rastreavam, ajudavam a cercar a presa, traziam a caça de volta. Essa dinâmica toda, que era bem complexa, acabou favorecendo, claro, os cães mais obedientes, mais persistentes, com aquele instinto forte de perseguição. Ali, na prática, já estavam sendo criadas as bases para os cães de caça que a gente conhece hoje. Beleza. Então, com segurança e comida ficando um pouco menos desesperadoras, o papel do cão na comunidade começou a crescer. Ele deixou de ser só uma ferramenta de sobrevivência para se tornar, de fato, um membro do grupo, um parceiro da comunidade. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, mais profunda. Os cães começaram a ter um papel social. Eles aqueciam as crianças e os mais velhos nas noites frias. A presença deles ajudava a acalmar o grupo, sabe? Diminuir o estresse. E essa convivência tão próxima, dia após dia, foi selecionando cães mais dóceis, que se comunicavam melhor e que, principalmente, conseguiam ler os nossos gestos, as nossas intenções. É o comecinho do que a gente hoje chama de cão de companhia. Aí, dependendo do lugar do mundo, o cão virou um verdadeiro motor de trabalho, principalmente em lugares muito frios. Eles puxavam cargas pesadas, trenós, suprimentos, e isso permitiu que os humanos migrassem por distâncias enormes. Esse trabalho pesado, claro, exigia cães com muita força física, muita resistência ao frio e uma capacidade de trabalho absurda. Estavam nascendo ali os ancestrais dos cães de tração. Agora, uma função que não tem nada de glamourosa, mas que era, nossa, essencial. Os cães eram basicamente a equipe de saneamento dos primeiros vilarejos. Eles comiam os restos de comida, ajudando a manter tudo mais limpo e ainda controlavam a população de ratos e outros bichos pequenos. Esse lixo específico acabou favorecendo cães que eram mais adaptáveis, ágeis e muitas vezes menores. Sem saber, estava sendo criado ali o protótipo do cão que vive bem em ambientes mais urbanos. E agora a gente chega no ponto central, na ideia que conecta tudo. Porque pensa bem, milhares de anos fazendo esses trabalhos tão específicos não mudaram só o comportamento dos cães. Bem devagarinho, geração após geração, essas funções começaram a moldar também o corpo deles. Essa tabela aqui resume a ideia de forma perfeita. A função de guarda levou a cães com corpos mais fortes, mais robustos. A caça selecionou agilidade, resistência. O trabalho de puxar peso exigiu força e uma pelagem bem densa para aguentar o frio. E a vida ali, no meio do assentamento,
favoreceu um tamanho menor, mais compacto. Ou seja, a forma estava literalmente seguindo a função. E esse ponto aqui é fundamental entender. Ninguém estava sentado escrevendo um padrão da raça num papel. Não existia isso. Era tudo muito mais intuitivo. As pessoas simplesmente olhavam e sabiam. Esse aqui é um bom cão de caça. Ou aquele ali é forte para puxar o trenó. Eram o que a gente chama de tipos funcionais, definidos pelo que eles eram capazes de fazer e não por um pedigree. Então, para a gente ir amarrando as pontas, o laço entre humanos e cães não começou por acaso, não foi um capricho. Ele nasceu de uma necessidade mútua muito profunda. Foi uma parceria forjada no fogo, sabe? Nas condições mais difíceis que se pode imaginar, onde um realmente dependia do outro para sobreviver. E essa ideia é a essência de tudo que a gente viu. O cão nunca foi um acessório. Ele se tornou uma peça indispensável para o sucesso e para a expansão da humanidade pelo planeta. Cada trabalho que ele fazia só fortalecia essa parceria e preparava o caminho para a relação que a gente tem hoje. E essa citação, ela resume tudo de um jeito muito forte, né? Antes de existir Schnauzer, Pastor, Molosso, antes de qualquer rótulo, existia algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Um cão com uma função. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Depois de toda essa história de trabalho, de parceria pela sobrevivência, qual será que é a principal função de um cão na vida moderna, no nosso mundo de hoje? O que eles realmente fazem pela gente? A resposta para isso talvez diga muito mais sobre a gente do que sobre eles mesmos.